Aleluia, bom dia, irmãos. Que honra, que privilégio estar aqui de volta, né? Essa igreja tão querida, tão amada. Queria fazer menção, pastor Janduí e Eliane, esse casal querido que afetou a minha vida profundamente no início, né? Da minha carreira, da minha chegada no Verbo da Vida. Eu me lembro como eu cheguei, né? E o quanto eles foram fundamentais para a minha vida naquela jornada, naquele tempo, né? E tenho a honra e o privilégio de poder vir ministrar hoje, né? Falar de um assunto tão poderoso, né? Dentro de um evento, né? Que é o Rema, e a gente vai falar um pouco sobre a autoridade do crente. Eu penso que é um dos assuntos mais importantes que nós temos nas Escrituras, e eu vou te mostrar o porquê ele é importante, né? Mas eu queria te encorajar nessa manhã, você entender que você não está num ambiente comum, não, né? Deus promoveu esse ambiente, Deus tem expectativa de nos alcançar. Então, o que Deus espera de mim e de você é uma resposta, né? Nós vamos dar resposta àquilo que Deus diz na sua palavra. E eu me sinto muito feliz. Eu queria agradecer também a diretora. Fiquei feliz também de saber que eu vou dar aula aqui. Vai ser depois de um tempo. Que bênção, muito feliz, viu, gente? Que honra para mim, de todo o meu coração, poder estar com vocês aqui. A gente vai falar um pouquinho. Isso é uma matéria assim muito rica, né? Muito conteúdo, né? E uma matéria assim de muita revelação mesmo. E eu espero, né, trazer com cuidado esse assunto para você, né? Eu queria agradecer os músicos, vocês são top demais, viu, gente? Bom demais. Que bênção, você está pronto mesmo? Posso orar junto com você? Pai, nós te damos graça por essa manhã. E que privilégio nós temos, Pai, de fazer a escolha de levantar pela manhã e vir para a igreja, Pai, receber da Tua palavra o pão vivo que desceu do céu, alimentar o nosso espírito. E, Pai, te dar o nosso louvor, a nossa adoração, nos render, Pai, e ser alcançado pelo Senhor. Pai, que privilégio nós temos como filhos de Deus. Então, Pai, nós queremos te agradecer, e nós queremos te pedir, amado Espírito Santo, mais uma vez, fique à vontade no nosso meio. É o nosso desejo te servir, é o nosso desejo crescer, Pai, e te dar todo louvor e toda honra. Pai, muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos aqui. Eu declaro olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração para não só receber, mas obedecer. Eu declaro, Pai, as nossas vidas não serão mais as mesmas. A palavra não voltará vazia, sem que antes ela cumpra aquilo que ela for designada para fazer. E, Pai, nós vamos cuidar de te dar toda a honra e toda a glória. Quantos crê e concorda, diga amém. Aleluia. Bênção demais, gente. Vamos lá. Eu tenho... Cadê onde eu tenho? Ah, está ali. Eu creio que você vai ser abençoado por esse assunto. Esse assunto é muito empolgante. Esse assunto mudou a minha vida no ano de 2001, 2002. Um tempo muito difícil da minha vida. Eu fui para o Rio de Janeiro, num evento, não era do Verbo da Vida. E lá eu encontrei um homem de Deus que talvez vocês conheçam, Simon Potter. Ele falando sobre a autoridade do crente. Aquilo marcou a minha vida. Aquilo caiu dentro de mim. E eu saí de uma condição de passividade e intimidação que eu vivia naquela época da minha vida, e fui para um lugar em Deus onde eu não imaginava que eu poderia viver, né? Porque eu estava condicionado e fadado a uma situação que eu estava vivendo, né? A uma situação que eu estava inserido como família, né? Uma série de situações. Mas naquele dia eu me lembro como se fosse hoje. Algo caiu dentro de mim. Eu descobri a minha posição em Cristo, né? A autoridade é uma questão posicional. Você pode repetir comigo e falar assim: a autoridade é uma questão posicional. Amém? E de forma natural, né, quando você anda no natural, você está suscetível, né? Você vai ver eu descendo muito e subindo, porque eu vou querer que você entenda mesmo o que eu estou fazendo. Se você viver no natural, na arena do natural, o diabo vai saber o que faz com você. Agora, quando você não entende qual é a sua posição e viver na arena do natural, né, na mente, emoções, sentidos, você pode ser condicionado a viver segundo o curso desse mundo.
Mas quando você entende quem você é, o poder que opera em você, você vai para um lugar em Cristo, né? Muito acima de toda e qualquer situação, potestade, poder e domínio, né? E de todo nome que se possa referir. Porque essa é a sua posição em Cristo quando você nasce de novo. A Bíblia diz que nós somos, né, tirado, transportado do império das trevas. Lembra disso? Quando você nasceu de novo, estávamos presos no pecado, né? E agora fomos tirados por meio do sacrifício de Jesus. E agora fomos colocados no reino de Deus. Você está aqui comigo, irmãos? E agora você se torna um cidadão celestial. Você é um embaixador de Cristo aqui na terra. Você está feliz por isso? Porque essa é a sua realidade. Amém? Você é um cidadão celestial. Amém? Você é um embaixador de Cristo. Amém? Esse mundo, esse sistema agora não pode mais te afetar. Você não pode viver mais debaixo dessa influência. Porque agora você se tornou um cidadão celestial, né? O que governa a tua vida não é esse governo da terra. Agora, o governo que opera e rege a sua vida é o governo celestial. Você deveria ficar feliz com isso, gente. Amém? Principalmente no que a gente está vivendo aí agora, né? Porque as pessoas estão preocupadas com o governo. Mas eu não estou nem um pouco preocupado com esse governo, não. Eu sou um cidadão celestial. Eu estou com meus pensamentos muito acima dessas coisas aqui. Agora é bem verdade que eu estou aqui na terra. Amém? Mas eu não sou daqui. Eu sou de lá. Agora a questão é onde você gasta mais tempo, é onde vai ser a sua influência. Amém? Se você vive muito no natural, a sua influência vai ser isso. Mas eu entendo que você é daqui, que você está aqui, mas você não é daqui. Porque na realidade você morreu em Cristo. Agora você tem uma nova identidade. E essa nova identidade deve ser a que rege a sua vida. Amém? Você está aqui comigo mesmo? Então eu penso que a gente precisa às vezes lembrar aquilo que o apóstolo Paulo falou. Lá no livro de Efésios, no capítulo 4, no verso 17, ele fala com aquele povo. Ele diz assim: gente, olha só, isto portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, o povo sem aliança. Quando se lembra disso? Né? E ele diz, como é que esse povo anda, os gentios? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Paulo está falando, gente, deixa eu te dizer, vocês nasceram de novo. Vocês não podem mais viver mais dessa forma. E de que forma que ele estava vivendo? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus, o poder de Deus estava dentro. E por causa do quê? Por causa da ignorância ou da falta de conhecimento em que eles viviam e pela dureza do seu coração. Mas essa não pode ser a nossa condição. Amém, gente? Você nasceu de novo, você tem uma nova realidade. E essa matéria tem essa proposta de trazer você para esse lugar em Cristo, essa posição que você está agora. Isso que precisa vir para o rema, porque fica esse silêncio. Porque você fica assim, ó. Porque só isso daqui já dá já dá um choque de realidade. Quantos concordam? Porque se você não viver com base na sua nova realidade, você nasceu de novo. Eu não sei se você sabe, nem para pecar mais você presta. Porque você peca e depois fica mal. Agora, o pecador não, ele peca e está tudo certo. Mas quando você nasceu de novo, nem para pecar mais você presta. Esse mundo não faz mais parte da sua vida. Você tem uma nova realidade. Não é bom saber disso, gente? Eu sou feliz, irmão. Aleluia. Então só isso daqui a gente já poderia ir embora para casa. Falou assim, rapaz, me encontrei, aleluia. Você já fica, uau. Porque você chega às vezes meio desanimado na igreja, né? O grupo de música tem que fazer muito esforço para conseguir de você uma expressão de adoração, né? Você está feliz, né? Eles perguntam assim, sim. Você pode levantar suas mãos? Sim. Né? E o que essa criatura vai receber de Deus? O que está entregando. Amém, gente? Então Deus nos chamou para dominar, para governar. Amém? Você está aqui comigo? E o que você precisa entender é que não tem nada a ver com você. Tem a ver com o que Ele fez por você. Por isso que Paulo diz para Timóteo, olha, se fortaleça na força do Senhor e na força do seu poder. Tem nada a ver com você. Por isso que a autoridade precisa ser entendido.
Eu digo que tem muita gente que precisa voltar para a sala de aula, que já esqueceu. Esse silêncio, eu vou molhar as palavras. Então, amado, nós precisamos lembrar da nossa posição em Cristo, né? E a nossa posição está ligada ao poder da ressurreição. E eu gosto do que a Bíblia diz, né? De alguns textos poderosos, vou citar bem rapidamente para você. 2 Coríntios 2,14, a Bíblia diz assim, olha, graças porém a Deus que em Cristo sempre, não é de vez em quando, sempre nos conduz em triunfo. Você está feliz por isso, mas é em Cristo. Amém? Tem um outro texto que eu gosto de Hebreus 13:15, a Bíblia diz, por meio de Jesus, ofereçamos de vez em quando ou quando a gente estiver bem, ofereçamos sempre a Deus o que? Sacrifício de louvor, que é o que? Fruto dos lábios que confessam o seu nome, mas é por meio de Jesus, né? Precisamos lembrar disso. 2 Coríntios capítulo 3, o verso 4, a Bíblia diz, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos, pelo contrário, a nossa suficiência vem de quem? Da sua faculdade? Do seu trabalho? Vem de Deus. Amém, gente? Não é maravilhoso saber disso e viver essa realidade? Porque aí você vive em paz, você não vive nessa agonia de querer estar tentando provar para as pessoas. Isso é libertador. Amém? É maravilhoso, amado, sabe, entender e lembrar dessas coisas. Sabe, Paulo ele entende a importância desse assunto, né? No livro de Efésios, no capítulo 3, no verso 14, Paulo ele chega a dizer assim, olha, por esta causa, né? Por essa revelação, por esse entendimento, ele diz, me ponho de joelho, né? Diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para quê? Para que segundo a riqueza da sua glória, fala assim comigo, riqueza da sua glória. Você deve vir para o Rema para saber o que é isso. Porque a Bíblia diz em Efésios 1 que você tem uma herança. Mas você não vai poder se apropriar da sua herança se você não sabe o que está escrito no Testamento. Amém? Por isso a importância do Rema, de estudar. Por isso que muitas pessoas estão sofrendo, padecendo, mesmo dentro da igreja às vezes. Porque eu não sei se você se lembra, amado, mas a primeira coisa que Deus deu a você, antes do seu nascimento, antes da fundação do mundo, foi um chamado, não foi uma profissão. E é disso que você vai dar conta diante de Deus um dia, perante o tribunal de Cristo. Sabe, você pode ser muito bem sucedido na sua profissão, mas um fracasso diante de Deus. Calma, gente, por favor. Porque no dia do acerto de contas, você vai dar conta de dons e talentos, do chamado que Ele confiou a você. A Bíblia diz que a uns Ele deu 5, a outro Ele deu 2, a outro Ele deu 1. O que recebeu 5, multiplicou para mais 5, 2 para mais 2, e o que recebeu 1, disse, sabendo que tu és homem severo, que colhe onde plantou, ele não conhecia o caráter de Deus. Falou, estou te entregando de volta, servo mau e negligente, o que está preparado para você é choro e ranger de dentes. E eu te pergunto, qual é o teu chamado? Porque é disso que você vai dar conta. Talvez você está muito preocupado com conta, com uma série de coisas, né, para o seu futuro. Mas Deus já estabeleceu bem direitinho as coisas para a tua vida. O que você precisa é saber o que Deus tem para você. Porque é o que Deus tem para você que a graça dele vai funcionar. Fora da vontade de Deus não tem graça. Então entender isso, entender qual é a nossa posição é fundamental para a vida cristã. E essa matéria tem essa proposta. E Paulo, ele se coloca de joelho para que aquele povo entendesse isso, né? E a Bíblia chega a dizer, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. E ele diz no 17, assim habite Cristo, não é visite, né?
E habite Cristo no vosso coração, de que forma? Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E aí o 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera na onde? Uau! Esse poder está operando aonde? Agora, exatamente agora, irmãos, em você. E que poder é esse? O mesmo poder que tirou Jesus da morte, o poder da ressurreição. Esse poder está operando dentro de você. Uau! Isso me empolga demais. Se esse poder pode tirar Jesus da morte, que é o poder da ressurreição, e habita em mim, ele pode te tirar de qualquer situação. O que você precisa entender, qual é a sua posição, e não andar por baixo, mal, desanimado, desencorajado. O que vai ser da minha vida? O que a Bíblia diz. Não é o que você está pensando. Amém, gente? Eu não sei se você sabe, mas o irmão Kenneth Hagin, quando um livro dele vai ser traduzido para um novo idioma, o primeiro livro que ele quer que seja traduzido para um novo idioma é o livro A Autoridade do Crente. E se você faz tempo que leu, eu quero te encorajar a ler de novo. Amém? O irmão Hagin entendia a importância desse assunto, né? E ele fez questão que, quando esses livros dele fosse traduzido para um novo idioma, o primeiro livro que ele queria que fosse traduzido era A Autoridade do Crente, porque ele entendeu que o homem foi feito para governar, né? Para sujeitar. E eu penso que esse assunto é tão importante, principalmente para os dias que nós estamos vivendo, porque, amado, se você não entender a autoridade, se você não entender a sua posição em Cristo, você pode ficar em duas condições: uma na questão de passividade e outra talvez em intimidação. E é o que eu tenho visto nesses últimos dias. Esse sistema está querendo oprimir, está querendo intimidar, e muita gente, porque já caiu nisso, agora está passivo. Eu quero te dar algumas definições, né, e entendimento sobre essas duas palavras aqui, né? E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que intimidação está ligado, né? A raiz é medo, e medo é um espírito, e Deus não nos deu isso. Amém? Então, passivo, né? Ou a pessoa que está nessa condição é a pessoa que sofre, ou é objeto de uma ação ou impressão, né? Essa pessoa fica sem iniciativa, indiferente, apático, né? Carente de liberdade ou de livre-arbítrio. Já viu alguém assim? É muito comum você encontrar alguém assim. Como é que você está? Sei lá. Às vezes até vem para o culto, mas vem, né? Agora, intimidação, quem está nessa condição, é a pessoa que está numa condição, né, que é o ato de fazer com que os outros façam com que alguém faça o que quer, através do quê? Do medo, né? Intimidação causa pavor, faz com que alguém sinta receio, sinta-se temeroso ou amedrontado. Sabe, amado, eu sei que aqui não existe isso, mas lá na minha região tem gente que tem medo de barata, imagina. Tem gente que tem medo de rato, tem gente que tem medo de escuro, tem gente que não dorme sozinho. Lá na minha região. E eu quero te lembrar que Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. Amém? Tem gente que antes de sair de casa tem que botar a cara para fora para ver se tem alguém. Está debaixo de intimidação. Se não tomar cuidado vai cair na passividade. Tem alguém aqui, gente? Por favor, me ajude. Ah, meu pai. Sabe, eu gosto de lembrar do apóstolo Paulo. Paulo era o pai de Timóteo.
E Timóteo, na sua primeira carta, né, ele está vivendo o auge do seu ministério, está vivendo um crescimento maravilhoso na sua igreja. Mas na segunda carta, Timóteo está vivendo uma opressão, uma perseguição grande de Nero, colocando fogo na cidade e dizendo que a igreja era culpada. E ainda, além disso, toda a liderança de Timóteo está largando ele, está indo embora. E Timóteo agora está numa condição terrível, né? E olha que ele fez uma obra grande, a maior igreja era a que ele pastoreava, né? E agora Paulo tem que escrever para ele. E Paulo diz o seguinte em 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 4: Timóteo, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, Timóteo, a mesma que eu vi primeiramente em tua avó, em tua mãe, né, Eunice, e eu estou certo que também em ti. Por esta razão, por esse princípio, por essa linhagem, pela fé sem fingimento, por tudo que eu vi, por tudo que você já fez, né, eu estou te lembrando. E ele diz: por esta razão eu te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Sabe por quê, Timóteo? Porque Deus não nos deu espírito de covardia ou medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então é possível você ter feito muita coisa boa, mas cair em intimidação. Você se lembra do profeta Elias? Fez um estardalhaço, 450 profetas de Baal. Sobre a palavra dele não choveu. Ele fez um monte de coisa, mas um recado de uma mulher colocou ele numa caverna. Trouxe intimidação e passividade para a vida dele. Às vezes, amado, você chegou muito empolgado, né, no início. Aleluia, essa palavra é poderosa. Uau, meu Deus, me encontrei, aleluia. Mas agora, cadê? O Senhor é bom. Cadê aquele fogo todo? A arena do natural é um problema se você fica. Você tem que vir para a sua posição. Amém, gente? Então, precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos entender a nossa posição em Cristo. E por que o irmão Rega colocou esse ponto importante de o primeiro livro ser a autoridade do crente? Né? Abra comigo Gênesis 26, eu vou te mostrar que a primeira coisa que Deus dá ao homem, quando Deus cria o homem, é a autoridade. Gênesis 1, 26, a Bíblia diz: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio, a autoridade. A primeira coisa que Deus dá ao homem, quando Deus cria o homem, é domínio, é autoridade, governo. Você está aqui comigo? E a Bíblia diz, né, que domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então eu acho interessante esse texto, né, porque a autoridade sobre os peixes, nós vamos ver Jesus operando nisso. Jesus precisava pagar um imposto, mandou Pedro ir pescar, e o que ele precisava veio na boca de um peixe. Poderia vir qualquer um para a vara dele, mas veio o que precisava. Elias agora precisando ser alimentado, você vai ver agora, domínio e governo sobre uma ave. Alguém foi levar comida, carne para ele. Os peixes que fugiram a noite toda da rede de Pedro, pela manhã sobre a palavra de Jesus, correu para a rede dele. Você precisa entender o que é autoridade, amado. Talvez coisas não estão acontecendo porque você não está na posição que você deve estar. E aí parece que algumas coisas é comum acontecer, é nada. Depois que você nasceu de novo, não. E a gente precisa ser sincero e aceitar isso. Porque um preço muito alto foi pago para que a gente vivesse uma vida maravilhosa. Isso não quer dizer que não vai ter oposição, que não vai ter adversidade. Aliás, essas coisas eu acho que é o plus, né? Eu acho que é isso que nos faz avançar. Você deveria amar, porque a Bíblia diz... O Tiago diz isso, né? Como é que ele diz? Tem de motivo de toda alegria o passardes, não é o ficardes, né? Se levantou pressão? Aleluia! Você está vivo, que coisa boa! Agora, amado, toda a pressão que se levanta, todo o intento do diabo contra a tua vida, sentir
toda pressão, toda oposição que se levanta contra você, se te encontrar no lugar certo, só vai trabalhar em teu favor. Porque a Bíblia diz: onde você foi atacado, haverá dupla honra. Amém? Se levantou pressão, fala assim: Senhor, muito obrigado. Aí vem mais uma oportunidade de dupla honra, de glória maior, de maior acesso. Agora, para quem anda na arena do natural: Senhor, eu não aguento mais essa vida. Pastor, ora por mim. Se é a arena do natural, é alguém que não entendeu a posição que está em Cristo. Por isso que tem que voltar para a sala de aula ou vir para a sala de aula. Quem não fez ainda essa matéria. Amém, gente? Então a primeira coisa que Deus dá ao homem é domínio, autoridade, governo. Amém? Você está aqui comigo? E eu penso que esse entendimento é muito importante para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã, né? Todo o poder que estava no céu, a Trindade agora planeja criar o homem. Todo o poder que estava no céu agora é entregue para o homem. Governo, domínio, autoridade. Uau! Meu Deus do céu. Eu me lembro quando isso caiu dentro do meu coração, né? Deixa eu só te dar uns textos para te provar isso, né? Não precisa abrir, mas eu vou te mostrar que o homem foi posto sobre todas as obras da mão do Criador. Salmos capítulo 8, verso 3, a Bíblia diz assim: quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor, né, do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. 6, deste-lhe domínio, autoridade sobre as obras de tuas mãos, e sob seus pés tudo lhe puseste. Uau! Salmo 115, verso 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Para quem que Deus deu a terra? Para mim e para você. Eu não sei se você se lembra, mas ouro, prata, essas coisas vêm da onde? Da terra. Se você andar em autoridade, essas coisas vão começar a vir para a tua vida. Amém, gente? Então, ande na autoridade que lhe foi dada, ou alguém vai tomar e vai usar contra você. Então, Jesus é o nosso maior exemplo de autoridade, né? Eu gosto do que a Bíblia diz em Mateus 7, 28, a gente está numa sala de aula, né? Então, eu vou citar bastante texto aqui para te dar material aqui. A Bíblia diz que quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Verso 29, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como escriba. Não adianta conhecer muito a lei, né, como escriba, mas não andar em autoridade. Eu acho tão poderoso isso, né? O profeta Isaías, que é o profeta messiânico, ele anunciou a restauração da autoridade. Porque Adão, no Éden, ele perdeu a autoridade, né? Eu sempre digo que houve um comício, né, no jardim do Éden, e elegeram outro Deus. Enquanto Deus estava no governo, tudo estava bem. Não havia morte, não havia doença, havia fartura, comerás livremente. Quantos lembra disso? E Deus, olha, domine, governe, né, sujeite. Mas um outro Deus lá, agora apareceu, prometendo só o que Deus poderia fazer, né? Não mudou muita coisa ainda não, já viu isso, ainda continua hoje. Aleluia. E aí o que acontece? Eleger outro Deus. Então morte entrou, desgraça entrou, fome entrou. E agora Deus precisa restaurar agora a autoridade que foi perdida no Éden. E quando você vai olhar, só depois de 450 anos, de uma forma paliativa agora, Deus tem acesso ao povo agora por meio da arca, que representava a presença. Mas eu não sei se você sabe, mas não valeu muito a pena também não, porque o povo não se valeu da arca. Abinadab, 21 anos, a arca na casa dele, a Bíblia diz, só se ouvia lamentações e murmuração. Saul não se valeu da arca. O povo filisteu quis a arca, mas arrumou um problema, porque eles não consideravam a presença. E agora Davi, empolgado, quer trazer a arca de volta, mas ele consulta todo mundo, menos a Deus, para trazer a arca. Está aqui comigo? E aí agora, quando ele está fazendo uma festa, eu digo uma conferência, né? A Bíblia diz que, lá em 1 Crônicas 13, a Bíblia diz que os bois tropeçam, que é a figura dos ministros, e Uzá vai segurar a arca e morre, e Davi faz uma pergunta que ele deveria ter feito no início: como trarei a arca?
também errou com a presença. E agora a arca vai parar na casa de quem? Do porteiro do templo, Obed-Edom. Só que Obed-Edom, o porteiro do templo, considerava a presença. Porque em 3 meses a história dele foi mudada. 20 anos na casa de Abinadab, o sumo sacerdote, só ouvia murmuração e lamentação. Mas na casa de Obed-Edom não. Aquela família se curvava diante da presença. Uau! Não considerar a presença trouxe morte para usar. Trouxe problema para os filisteus. Trouxe problema para Saul. Agora eu não sei se você sabe, você é templo e morada do Espírito. Você é a casa de Deus agora. Será que você está considerando a presença? Porque Ele diz, eu estarei convosco todos os dias. Nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Mas eu penso que o Espírito Santo ou o próprio Deus é a pessoa mais desprezada pela igreja. Porque antes de tomar uma decisão, quando você tem uma dúvida, você vai para o Google, você não vai para Deus. Sistema natural. Engolindo, sufocando. Mas o profeta messiânico, ele vai anunciar agora a restauração, né? Isaías 9:6, eu preciso acelerar aqui. Isaías 9:6 diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo, a autoridade está sobre os seus ombros, e o seu nome, e o seu nome, e o seu nome, e o seu nome, oh aleluia, será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías capítulo 22, o verso 22 vai falar sobre chaves. E todas as vezes, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento, quando fala sobre chaves, está falando poder para abrir e poder para fechar. E esse poder agora na Nova Aliança está na sua boca, né? Porque tudo que você ligar aqui será ligado lá, lembra disso? Chaves do reino. Aí a Bíblia diz agora aqui, Isaías 22, porei sobre o seu ombro de Jesus a chave da casa de Davi. Ele, Jesus, abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. E fincá-lo-ei como estaca em lugar firme. E ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele, em Jesus, pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai. A prole e os descendentes. E todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Sabe, amado, o profeta anuncia a restauração da autoridade, do que se havia perdido. E em Mateus 28:18, a Bíblia diz, Jesus agora no seu ministério, a Bíblia diz assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo para os discípulos, toda a autoridade, fala assim comigo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas ele precisava ainda ir a um lugar para tomar as chaves da morte e do inferno. Quando se lembra disso? E em Lucas 10:19, Jesus diz para os discípulos, eis aí que vos dei. Eu estou dizendo para você, foi dado, você não pagou não. E quando isso aconteceu no novo nascimento, o poder da ressurreição está operando em você desde o dia que você nasceu. Lembra quando Deus criou o homem, a primeira coisa que Deus deu ao homem é a autoridade. Quando você nasceu de novo não foi diferente. Agora a falta de conhecimento ou a falta de consciência de quem você é e o poder que opera em você te torna inativo, te torna passivo e às vezes intimidado. Então ele diz, eis aí que vos dei autoridade, Lucas 10:19, para pisardes serpentes e escorpiões, e não só isso, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Quantos creem na Bíblia? Está escrito isso. Você precisa aceitar isso como verdade. Nada vos causará dano. Quando isso? Quando você entende qual é a sua posição. Você é um cidadão celestial. Você é um embaixador de Cristo aqui na terra. Eu não sei se você se lembra. Eu me lembro quando eu fui tirar o visto americano. Eu fui na embaixada aqui no Morumbi. Quando eu entrei lá dentro, eles falaram, você está em solo americano. Eu falei, impossível, eu estou no Brasil. Mas quando eu passei para dentro, ele falou assim, é solo americano. E eu me lembrei de um texto, onde pisar a planta dos teus pés, ali será teu. Será uma embaixada. Ah, você tem que pegar isso. Na tua casa o diabo não tem que fazer festa não. Na tua empresa o diabo não tem que fazer festa não. Fica muito passivo.
No final, você vai ter que descobrir quem que você é. Se é o crente galo ou se é o crente águia. Sabe como é o crente galo ou não? Não sabe? Eu vou te explicar. Porque a águia e o galo é um pouco parecido. Não sei se você vê. Tem bico, as patas igualzinhas, tem pena, tem asa. Mas o galo, amado, quando ele está... Primeiro ele só fica... Só ciscando. Só come do que os outros dão, de migalha. Ciscando. Ai, meu Deus, amanhã tem aquelas contas para pagar de segunda-feira. Ai, meu Deus, mulher, a compra. Olha isso, olha aquilo. Olha lá. Eu sei que aqui não acontece isso. Mas o galo, quando vai para a arena do natural, porque é o lugar dele, o terreiro, ele fica lá naquela condição. Ah, meu Deus. Né? E tem bico, tem asa, tem tudo. Mas quando ele está com muita autoridade, já viu como é que é o galo está com muita autoridade? Já viu? Fica ciscando, virando. Mas quando ele está com muita autoridade, ele bate a asa dele. No máximo que ele sobe, mais alto que ele sobe, é na cerca do galinheiro dele. E vendo as galinhas, ai meu Deus, como é que vai ser amanhã? Meu amor, acabou o leite, acabou a carne, ai meu Deus do céu, e agora? Meu irmão, eu vou te dizer, que situação. Mas graças a Deus não é a nossa, né? E o crente águia, como é que é esse cara? O crente águia, ele gosta de oposição. Porque a águia, ela é bem diferente dos pardais, das andorinhas, dos pintacilgos. Que quando qualquer vento de tempestade começa a se esconder na fenda das rochas. A águia não, quando vem tempestade, ela ajeita a asa dela e enfrenta a tempestade. Porque ela sabe que acima das nuvens, acima das tempestades, o sol continua brilhando. É uma questão posicional. Precisa voltar para a sala de aula, irmão. Você estava meio devagar na hora que você chegou. Agora você já está. Olha o que a palavra faz. Você já está até rindo. A palavra provoca isso, a verdade provoca isso. Porque essa é a sua realidade. Oh, aleluia! Muito acima, irmão. Agora, sabe qual é o problema? Eu não vou ter tempo de falar tudo. Escuta. Não dá, depois eles me pegam, gente. Esse assunto é libertador. E eu vou estar aqui ensinando essa matéria, irmão. Eu não vou vir nem de carro, vou vir voando. Ai, meu Pai eterno. Agora, sabe qual é o problema? As muitas coisas erradas que a gente aprendeu. E eu vou te dizer do que eu vivi. E não estou falando de ninguém, ok? Abra comigo Efésios capítulo 6 e o verso 10. Porque você vai ver um texto aqui que, se você não entender por revelação, você vai encontrar material para você guerrear, para você lutar, para você batalhar, né? Efésios 6,10 diz assim: quanto ao mais, Paulo falando, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e vestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados. Eu me lembro, esse povo, eu vou chegar neles daqui a pouquinho. Eles mudavam até o tom de voz agora. Contra os principados, as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu ficava assim, ó. Porque esse povo mais botava medo do que trazia liberdade para a gente. E novo convertido, amado, eu fui em todo lugar que você imagina. Porque eu estava quebrado igual arroz de terceira, numa situação difícil. Eu estava fazendo qualquer coisa para sair daquela situação. E eu fui num lugar que ele falou assim, um grupo de irmãos falou assim para mim: varão, opa! Eu estou vendo um negócio lá na sua casa. Eu falei, na minha casa?
Tem macumba lá. Eu falei, você está de brincadeira, na minha casa? Quem fez? Eu falei, a gente precisa ir lá batalhar, guerrear. Eu falei, como é que é isso? Amanhã às 6 horas nós estamos lá. Eu falei, amém. 6 horas chegaram as irmãs da batalha espiritual, da guerra espiritual. E elas chegaram, irmão, eu meio, né? Porque ele está dizendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra os principados nas regiões celestiais. Deixa eu te fazer uma pergunta e não precisa me responder. Aonde é as regiões celestiais? Você pode me ajudar? Não precisa responder não, só quer que você pense. Aonde é? Paulo foi no terceiro céu, você está onde? Você precisa vir para a sala de aula para saber. Porque senão você fica por baixo e não está sabendo. Quando já assistiu luta de MMA aqui? Já assistiram, já pelo menos passaram lá, né? Na luta de MMA, quem está por baixo é só mãozada que desce. Já viu isso ou não? Então na luta, fala assim comigo, a posição é tudo. Eu vou deixar você processar isso. Na luta, na circunstância, na adversidade, na oposição, a posição é tudo. Qual é a tua posição? Você precisa entender. Agora, com base nesse texto, né, é interessante a gente olhar, porque eles dizem que a nossa luta não é contra carne e sangue, contra quem é de carne e sangue, mas sim contra os principados, né? E esse povo falava isso, e eu me lembro de um povo, eu não vou dizer nomes, que eles alugaram um helicóptero aqui em São Paulo para jogar óleo ungido nos lugares celestiais. Que eles imaginavam que era ali nas nuvens, ali. Eu me lembro de um povo também que começou a demarcar território para tomar autoridade. E eles entenderam que para demarcar território tem que fazer como o leão faz. E eu vi os irmãos. Você sabe como é que o leão toma autoridade num território ou não? Tem noção? Quem sabe aqui levanta a mão. Os outros não dá, você precisa assistir, né? D.I., irmão. Amém? Ele faz xixi para demarcar o território. E alguns irmãos agora, por incrível que pareça, estavam demarcando território. Aqui você não vai vir não, diabo. Shhh. Aqui também não. Shhh. Ignorância está dando lucro, irmãos. Falta de conhecimento é um negócio sério. Só que eu estava enfiado nisso. E as irmãs estavam lá em casa. E quando elas chegaram lá, elas olharam para o quadro, tem demônio ali. Eu falei, joga lá na rua esse demônio. Foram ali, demônio ali. Eu falei, misericórdia, eu não sabia que tem tanto demônio. Agora eu entendi porque está esse carrego aqui dentro. Foram no varal, na cueca, demônio. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Aí foram no meu quarto, tem demônio no guarda-roupa. Eu falei, pelo amor de Deus, manda ele embora daí. E aí vai daqui, sai. Espadachim gospel eu virei naquele dia. Sai. E aí perto da meia-noite essas irmãs. Já passou meu tempo, gente? Perto da meia-noite, as irmãs, acabou. Eu falei, como é que eu sei que acabou? Porque vocês vão embora e eu vou ficar. Eu não vi ninguém indo, cadê? Resultado, me trouxe mais medo do que libertação. Naquela noite eu dormi assim, ó. Fiquei, meu Deus, se um bicho desse aparece para mim. Medo. Então, com base nisso, amado, você vai ter material para guerrear. O problema é que você precisa entender, a grande revelação é que o capítulo 1 vem primeiro que o capítulo 6. Olha que revelação. Vá para lá, capítulo 1, verso 15. Pelo que eu estou vendo, eu tenho 3 minutos. Senhor, me ajuda, socorro. Olha o que a Bíblia diz. Efésios capítulo 1, 15. Paulo ora, né, por esses irmãos. E ele diz assim, ó. Por isso também eu, tendo ouvido, presta atenção, a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Só uma paradinha aqui, irmãos. Que igreja maravilhosa. Fé no Senhor Jesus e amor para com todos os santos. Eu vou te dizer, aleluia, lugar bom para ficar. Mas Paulo diz que essa igreja precisava de uma coisa. E essa é a oração dele. Amém? Presta atenção. Ele diz assim,
Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, ele diz: eu não cesso, eu não paro de dar graças por vocês, fazendo menção de vocês nas minhas orações. Para quê? Com o propósito de quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. De que forma é isso? Iluminado os olhos do vosso coração, com o propósito de quê? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Primeira coisa, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Terceira, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. O qual, esse poder, que poder é esse? O mesmo poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita. Aonde? Nos lugares celestiais. Paulo está dizendo: olha, eu sei da fé, eu sei do amor maravilhoso, mas eu não paro de orar por vocês, para que vocês entendam por revelação. Não é sabedoria natural, por revelação o quê? Qual é a primeira coisa? A esperança do teu chamado. Segunda coisa, a riqueza da sua herança nos santos. E a terceira coisa, qual a suprema riqueza do seu poder que opera em você. Paulo falou assim: o que vocês precisam agora é entender a importância do chamado, a sua herança nos santos, e qual o tamanho do poder que está operando em você. E ele diz: e esse poder é o mesmo poder que ele tirou Jesus da morte. Está operando dentro de você. Quem sabe o que é o chamado que tem, a herança que tem e o poder que opera dentro, não vai andar de qualquer jeito. Amém? Agora, o mais poderoso, né? Porque ele diz: fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. O verso 21 é o segredo. Porque a Bíblia diz acima, essa palavra é far above, muito acima. Você precisa entender isso. No original é muito acima. Você pode me ajudar para você não esquecer isso? Você pode fazer com a sua mão, fala assim, ó, muito acima. De novo, vamos lá? Muito acima. Muito acima do que? De todo principado, de toda potestade, de todo poder e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Venceu todas as coisas e colocou debaixo dos seus pés e deu esse poder para a igreja. Fala assim comigo: muito acima. Ele diz, porque no capítulo 6 a Bíblia diz que eu tenho uma luta. Mas que luta é essa? E eu estou encerrando, eu prometo. Que luta é essa? Né? Porque está dizendo que tem uma luta. Agora no capítulo 1 diz que eu estou muito acima. É mais ou menos isso aqui, irmãos. Imagina lá no céu, tá, o Espírito Santo, os anjos, e eles agora vão até Deus. Falam assim: pai, nós estamos com um probleminha lá embaixo, lá, viu? Falei assim: o que foi? É os teus filhos. Eles estão com medo dos principados, das potestades. E Deus falou assim: mas quem são os principados e as potestades? Porque na cabeça de Deus, os principados e as potestades foram expostos publicamente, que Jesus triunfou deles na cruz. Falei assim: que conversa é essa? Como é que eles querem lutar com o inimigo vencido? Eu vou precisar de uma cadeira. Vocês podem me servir uma cadeira aqui, gente? Porque eu creio que você não vai esquecer mais isso. Achar que pegaram aqui, gente, já. Obrigado, meu irmão. Isso aqui é muito importante você entender. Você nunca mais vai esquecer isso. Porque eles chegaram, Senhor, eles estão com medo das potestades, dos principados. Ele falou assim: mas que potestade é essa? E aí agora lá do céu, lembra, nós estamos muito acima. Essa é a nossa posição, nos lugares celestiais. E aí agora o Senhor falou assim: mas cadê esses principados? Aí pegaram um binóculo e deram lá para o Senhor, parafraseando. E ele mirou aqui para a terra. Falou: rapaz, não estou enxergando nada. Muito acima. Aí trouxeram mais poderoso ainda. E nada. E aí ele falou assim: rapaz, eles inventaram lá um tal de telescópio Hubble. Aí lá vem os anjos. Pá, 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 pá. Coloca lá. E aí o Senhor fala: rapaz, eles estão preocupados com aquelas baratinhas lá embaixo.
Então não faça grande aquilo que Deus vê pequeno. É uma questão posicional. Na luta a posição é tudo. Se num tempo de adversidade você está na arena do natural, o diabo vai acabar com a sua vida. Ciladas, pensamentos, lembra? Não tenho tempo para falar sobre isso. Na matéria a gente trata sobre esses pontos. Mas é libertador. Por isso a importância do irmão Rega querer esse livro como primeiro a ser traduzido, porque foi a primeira coisa que Deus deu ao homem. Quando Jesus vai falar a primeira vez sobre a igreja, quando Ele vai estabelecer a igreja, Ele estabelece a igreja na autoridade. Lembra? Na conversa dele com Pedro. Ele chegou: Pedro, o que o povo diz aí ao meu respeito? O menino do teclado pode subir, por favor. O que o povo diz aí ao meu respeito, né? Fala assim, uns dizem que é profeta, outro Elias e não sei o quê. Mas Jesus faz uma pergunta para eles: e vocês? O que você diz? Aí Pedro tem aquela revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou assim: uau, Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. Sobre esta pedra, sobre esta revelação, que é a revelação de autoridade, estabelecerei a minha igreja. Primeira vez. E sobre essa verdade, sobre essa revelação, que eu estabeleço a minha igreja, ele dizia: as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Quem é a igreja? Você, irmãos. Jesus venceu todas as coisas. Amém? Jesus pegou essas verdades. Então, amado, só para encerrar isso aqui, a palavra sabedoria, Paulo diz espírito de sabedoria e de revelação. Essa palavra sabedoria, né, vem da palavra grega sofias, né? Essa palavra é usada para descrever discernimento ou sabedoria obtido, não de forma natural. Paulo elogia a fé e o amor, mas falou assim: mas falta para vocês sabedoria. E essa sabedoria que da revelação desse assunto não pode ser de forma natural. Da mesma forma, ele fala também sobre a palavra revelação, Apocalipse, né? Ele diz assim, ela se refere a alguma coisa que está velada ou oculta por muito tempo, e então se torna clara e visível à mente ou aos olhos, porque isso é dado por revelação. A questão de autoridade, amado, é uma questão posicional. E eu vou encerrar com isso aqui. Sabe, amado, duas verdades. Uma é que você está aqui na terra, né? E pode ser que aqui você esteja passando por algumas coisas, talvez enfrentando um tempo difícil na área de enfermidade, um processo contra a sua vida. Talvez você esteja enfrentando um problema no casamento, problema com os filhos, né? Passando um problema financeiro sério, né? Porque você está aqui. Mas a outra verdade absoluta é que você está lá. E essa cadeira aqui vai representar isso, porque eu vou te mostrar e eu vou encerrar. A Bíblia diz que, Efésios capítulo 2, o verso 4. Quanto você lembra que está escrito lá? Que eu quero te mostrar, porque você está no mesmo lugar quando você nasceu de novo. Ele geralmente coloca aqui ou não? Senão eu vou ter que abrir. A Bíblia diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, né? Nos perdoou. E a Bíblia diz, deixa eu achar aqui para vocês. E estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Presta atenção agora, 6. E juntamente com Ele, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa posição aqui é uma posição de guerra, de batalha, de luta? Não, essa é uma posição de descanso. Agora, qual é a sua luta? O livro de Efésios, agora no capítulo 6, vai deixar claro: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele diz: resistir firme, né? Eu vou encerrar agora Efésios capítulo 6. Olha o que ele diz. Ele diz assim, 6:12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Agora você descobriu que você está muito acima dessas coisas. Amém? Mas ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Lembra? Você está aqui e essas coisas vão bater na porta mesmo, mas você não é daqui, você é de lá.
Por isso que diante de oposição e adversidade, o segredo é onde você está. Na luta a posição é tudo. Então lembra, você está sentado com Cristo. Essa é a sua realidade agora. Então agora você está sentado com Cristo. E ele diz, porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Aí ele diz assim, portanto tomai toda a armadura de Deus. Presta atenção agora. Para que possais resistir. Não é guerrear. Resistir no dia mau. Isso aqui é sério. O dia mau vai bater na porta de todo mundo. Agora sabe qual é o segredo? É como ele te encontra e aonde ele te encontra. O dia mau, se você tiver mal, tiver na arena do natural, você vai sofrer consequências. Mas no dia mau, se você estiver na sua posição em Cristo, isso não vai te causar dano nenhum. Porque você está sentado com Cristo nos lugares celestiais. Jesus já venceu todas as coisas e colocou debaixo dos seus pés. Fique em pé, por favor.